Na natureza, tá todo mundo ocupado ou fazendo filho ou matando os outros. Como é que isso não sai do controle? Como é que isso fica em equilíbrio? Coelhos se reproduzem como coelhos. Ah, não me diga. Um coelho produz 2 coelhos, que produzem 4 coelhos, que produzem 8 coelhos, que produzem 16, 32, 64, 128 e muito coelho. Se você também assiste o Garrancho do Blablalogia, você vai saber que o número de coelhos vai crescer com 2 elevado a n. Só que não é só 2 elevado a n coelhos, é 2 elevado a n leões, baratas, lebres. É bicho demais. Mas claro que isso não é a única coisa que acontece na natureza. Uma hora acaba a comida, uma hora acaba o espaço. E é claro, predadores. Em 1926, o matemático italiano Vito Volterra percebeu um negócio interessante. Ele viu que de um ano para o outro, a pesca na Itália aumentou muito, sem nenhum esforço especial dos pescadores. Ele só viu uma explicação, que tinha mais peixe no mar. Mas como assim? O mar não é o mesmo todo ano? Então, como bom cientista, ele fez um modelo. E se você não assistiu o nosso episódio sobre zika, zumbis e epidemiologia, vai lá assistir que isso vai te ajudar. Vai, eu fico esperando. O modelo consiste numa presa e num predador. Aqui a gente vai chamar eles de P de predador e V de vítima. A gente diz que o predador só se alimenta da presa e que sem comida ele tem uma chance N de morrer. O peixinho não. Se você deixar ele sozinho, nasce mais peixe com uma chance N. E essa é a diferença entre a presa e o predador. A presa não depende dessa interação e sozinha ela cresce exponencialmente. Já o predador depende disso para se alimentar, para sobreviver. Agora eu vou pôr uma seta indo da presa para o predador, indicando que essa interação entre eles é boa para o predador. Por outro lado, ela é ruim para a presa. Então, essa seta aqui significa que é uma interação ruim. Por causa disso, eu vou mudar a seta que está ali para o predador. Porque enquanto para a população de presa, quanto mais presa tiver, mais presa nasce com uma chance N, para a população de predadores, quanto mais predador tiver, mais predador morre com uma chance M. Lembrando, a presa aqui cresce como coelho, eles se alimentam de alguma coisa que não está envolvida nessa interação. Enquanto na interação que a gente está estudando, o predador se alimenta da presa e ponto. Então fica essa seta interrompida aí para indicar que o predador é ruim para ele mesmo. E vou pôr também uma taxa em cada uma dessas setas para indicar quão forte é o efeito dessa interação. A de almoço e J de jantar. Claro que a letra mesmo não importa. É mais para a gente não ter que ficar falando se eu aumentar o efeito do predador na presa, fala eu aumentar J. Se eu aumentar o efeito da presa no predador, eu aumentar A. Só para fazer a linguagem ficar mais fácil. É por isso que se usa tanta equação e tanta letra. O cientista quer falar de algo que é complicado, que leva um monte de palavras para descrever. Então você combina, A vai ser quantos peixes alimentam um tubarão e J vai ser quantos tubarões comem um peixe. É só para ficar mais fácil de falar dessas coisas. Porque aqui tem 2. Imagina no mundo real com a quantidade de bicho que tem. Você tem que falar, eu estou falando da interação entre o tubarão, a raia e o polvo. Não, põe uma letra só, B de banquete. Quando eu falar B, a gente sabe que está falando daquela interação. Esse é o modelo de hoje. Ele foi bolado pelo Sr. Volterra e, ao mesmo tempo, por um americano chamado Alfred Lotka. Eu não sei se eles se conheciam ou se foi coincidência, mas o modelo se chama modelo de Lotka-Volterra. Vamos para a parte legal. Vamos supor que você tem um número de predadores e presas. Bom, o predador come a presa, então a população de presas vai começar a cair e a de predadores vai subir. Mas chega uma hora que tem tão pouca presa que a população de predadores vai cair também. Até que ela caia tão baixo que o número de presas volte a subir e a população se recupera. Até um ponto que tenha tanta presa que a população de predadores volte a crescer de novo. Até que tenha tanto predador que falte presa para eles comerem. Então cai o número de predadores, volta a subir presas. Subiu presa, sobe predadores. Subiu predadores, cai a presa. Caiu a presa, cai os predadores. E eu desenho mal, mas espero que vocês vejam que tem uma oscilação. Este sistema vai ter um comportamento periódico. Periódico. Algo que se repete, sempre com o mesmo intervalo de tempo. Quando tem muita presa, cai o número de presa, sobe o número de predador. Quando tem muito predador, logo você volta a ter pouco predador e muita presa.
Cai um, cai outro, sobe um, sobe outro, cai um, cai outro, sobe um, sobe outro. É um ciclo sem... Não. Um aspecto interessante desse modelo é que por ser um ciclo, você sempre volta à condição inicial. Então, dependendo de onde você começar, é como se tivesse várias órbitas concêntricas em volta de um ponto que representa o equilíbrio ideal. Mas é só um ponto que tem assim um equilíbrio ideal. Na prática, qualquer perturbaçãozinha, um bicho a mais, um bicho a menos, tira o seu ecossistema desse equilíbrio ideal e faz com que ele volte a se comportar em ciclos. Então é como se esse ponto mesmo não existisse e o seu ecossistema está fadado a se comportar de forma cíclica. E aí, claro que tem várias variações no modelo. Por exemplo, o mutualismo, que já foi explorado aqui no Blablologia com a nota I, ou até mesmo uma versão tão complicada quanto você queira. Essa é a graça do modelo. Você pode ter um ecossistema tudo complicado, com interações positivas, negativas, competição, parasitismo, mas na prática, todas elas podem ser representadas como uma interação do tipo lógica Volterra. 2 a 2, par a par. E assim você pode quebrar algo que seria super complexo em muitas pecinhas de Lego que interagem umas com as outras. Esse tipo de modelo ajuda a explicar algumas coisas que a gente não entende em ecologia. Por exemplo, o mar está cheio de plâncton, um monte de micro-organismo que parece tudo competir pelo mesmo nicho. Mas como é que eles não se matam tudo? Como é que não sobra um só? No caso do plâncton, o que acontece é ainda mais louco. Em vez de oscilar periodicamente, parece que as populações sobem e descem assim de qualquer jeito, de forma imprevisível. Esse tipo de comportamento costuma ser descrito como caos. Deixa isso para outro vídeo. Esse acaba aqui. Tchau!